E nós já estamos aqui naquele momento bom de catequese com o nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes. Dom Orlando, seja bem-vindo a mais um Sábado no Santuário. E hoje, dia do trabalho, dia de São José Operário. E para a gente começar o nosso bate-papo, Dom Orlando, na década de 80, São João Paulo II escreveu uma encíclica que ele falava sobre o trabalho humano. E lá atrás, ele já tinha uma grande preocupação com o desemprego, sobretudo com os jovens. E o Papa Francisco, recentemente, também falou sobre o desemprego para os jovens. Nesse dia tão importante, o que a gente pode meditar, levando em consideração esses dois papas que manifestaram essa preocupação tão grande com o desemprego, com o futuro dos jovens? Então, essa é a doutrina social da Igreja sobre o trabalho. Quero saudar a todos. E vocês viram que a Camila também teve o trabalho de comprar um vestido novo, viu? Esse aqui deve ser lá de Londres, por lá, não é? Mas, então, veja, o trabalho da mulher, por exemplo, é ainda uma necessidade e, vamos dizer, termos mais justiça em relação, por exemplo, do trabalho dos jovens, o trabalho dos negros, o trabalho da mulher. Então, é uma longa história que o magistério da Igreja sempre nos trouxe essas doutrinas dos papas. Desde a primeira encíclica já, Leão XIII já falava sobre a dignidade do trabalho, o direito ao salário justo, mas isso já está nas Escrituras. Os papas não inventaram nada. Quando nós vemos a carta de São Tiago, ele diz assim: não pagar o salário é um pecado que clama aos céus. Está vendo? Lá já está então o problema do trabalho, do salário e do desemprego. E claro que nós, em todas as culturas, estamos sempre com um problema muito grande, não só por causa da pandemia, mas também porque vamos dizer assim, a técnica está substituindo muito o trabalhador. E então isso vai gerando mais lucro, mas muito mais trabalhos sociais e de desemprego. O que gostaria também de dizer, que está nas Escrituras, é que pelo trabalho é uma maneira mais concreta do ser humano ser imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador. O trabalhador torna a criação de Deus mais perfeita, vai descobrindo a ciência, a técnica, a medicina, enfim, a arte, tudo graças ao trabalho. Então, o trabalhador, a trabalhadora são co-criadores de Deus. Estão como que tornando a criação de Deus ainda mais perfeita. E essa é uma lei também que já veio do livro do Gênesis, né? Multiplicai-vos, mas principalmente crescei. Então o trabalho traz um crescimento muito grande para o próprio trabalhador. O trabalho, ele é o sustento da família, e o trabalho é a questão social mais importante da doutrina social da Igreja. E nós deveríamos, nesse tempo de pandemia, elogiar tantas pessoas que com sua solidariedade estão ajudando milhares de desempregados e de desempregadas, e também não esquecer os que no Brasil, 109 milhões, estão abaixo do nível da pobreza. Quer dizer, não estão só no desemprego, mas estão na miséria, sem comida. Então, nesse dia de São José, operário, que sustentou a Sagrada Família e que passou problemas muito grandes indo lá para o Egito, nem sabendo para onde ia, sem amizade nenhuma, sem trabalho nenhum. Então, São José, padroeiro do trabalhador, padroeiro e mestre do trabalho, e principalmente santificador do trabalho. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, Camila, é tão digno descascar batatinhas como construir catedrais. E a gente olhando aqui, não é? Quantos trabalhadores, e aqui estão trabalhando tantas pessoas, não é? E nós dependemos de tantas mãos na nossa vida. Então a gente não ter sensibilidade pelo trabalhador, pelo desempregado, é desconhecer a doutrina social da Igreja,
mas também, claro, o Evangelho. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo tinha muita sensibilidade pelos pobres, pelos famintos, multiplicou os pães e aquele belo lema, não é? Mandai operários a vossa messe, que é o meu lema de bispo e de padre. Somos operários de Deus, porque eu aos 8 anos, eu já era operário numa firma madeireira na minha terra. E daí vem então, somos operários de Deus, mas isso somos todos nós. Na igreja, catequeses, pastorais, e tudo que fazemos em nome da nossa fé, a fé se manifesta em obras, é claro, é trabalho para a glória de Deus e para o bem de todos. O trabalho dignifica o homem, né? Então isso é importante a gente ter consciência. Agora, Dom Orlando, São José Operário, São José é um dos poucos santos que a gente comemora em 2 datas. Tem dia 19 de março, dia de São José, e dia 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalhador, dia de São José Operário. Se eu não me engano, é São João, que a gente celebra em junho e depois no seu martírio. Então são pouquíssimos santos. E esse ano a gente está vivendo o ano josefino, o Papa Francisco declarou o ano de São José, e entre tantas características, o Papa Francisco destaca São José trabalhador. Como que a gente pode se inspirar em São José no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Isso é tão importante, porque, veja, a responsabilidade de São José para sustentar Jesus, desde criancinha até adulto, e a Nossa Senhora, e naquelas circunstâncias de tanta pobreza. Mas, por outro lado, São José dignifica o trabalho. Ele se santifica no trabalho e ele ensina a trabalhar. Olha quantas coisas aprendemos com São José Operário, que é um título dado por Pio XII, porque antes era São José, esposo de Maria. E essa data de hoje é para ver São José trabalhador. Tanto que se chamava Jesus o filho do carpinteiro. Que coisa extraordinária. Quem era filho de Deus e é filho de Deus, agora é chamado de filho do carpinteiro. Quer dizer, como o trabalho de São José foi uma escola também para Jesus, e como Jesus depois também soube trabalhar incansavelmente no reino de Deus. E por isso, então, com São José, nós olhamos, sim, para a dignidade do trabalho. E você falava, então, no início do seu comentário, quando o marido, o homem, o pai, o esposo é desempregado, ele não passa só a crise da falta do pão e do dinheiro, ele passa por uma grande humilhação, porque ele fica muito assim, humilhado. A minha esposa tem emprego e eu estou desempregado. Isso humilha demais. Então nós temos que compreender também, e cria dentro de casa muitas vezes problemas, e às vezes problemas psicológicos muito graves por causa do desemprego. Então o desemprego não é só um problema econômico, mas é um problema psicológico, um problema de saúde, um problema de relacionamento familiar, e que muitos, Camila, vão para os vícios. Sim. Exatamente por causa do desemprego. Então temos hoje São José, vamos pedir essa graça de iluminar todo homem, toda mulher, e olha cá, todo jovem desempregado. Por quê? Muitos universitários no mundo fazem 2 universidades e não têm aonde arranjar emprego. Quer dizer, é uma chaga social muito grande. E nós, então, com essa festa de São José, queremos estar bem pertinho, principalmente dos desempregados, e animar e dizer aos que têm emprego: aí está o teu altar, essa tua máquina é o teu altar, e você aí está ajudando milhares de pessoas, porque esse teu trabalho é para a humanidade, é para o bem de todos. Então o trabalhador se sente um cidadão, e não alguém humilhado como se o trabalho fosse um castigo. Pelo contrário, o trabalho dignifica, cresce a vida humana, mas, como nós já dizíamos, cresce também a pessoa que trabalha, e ela cresce também na santidade, porque o trabalho é lugar de santificação também. E essa preocupação
com os jovens, a gente está olhando aí para o futuro também, às vezes, como o senhor dizia, o jovem tem 2 faculdades, não consegue trabalho, então desde cedo ele já cresce muito frustrado, estudou, investiu, mas não tem trabalho. É uma preocupação da igreja, o Papa Francisco recentemente falou sobre isso também. Sem dúvida nenhuma, e ontem houve uma live aqui na Fazenda Esperança, eu participei, das 22 à meia-noite. E lá estavam, então, os habitantes de rua, lá estava o ministro da Justiça, todos vieram aí. E por que eu estou me referindo a isso? Porque se a gente não trabalha, ou não tem ocasião de trabalhar, ou não sabe ensinar o trabalho a nossos filhos, principalmente na vida moderna, vai para a droga, vai para a vida fácil, e aí tem que ir para uma comunidade terapêutica. Sabe qual é o remédio da comunidade terapêutica? Eu lavo a minha roupa, eu limpo o meu banheiro, eu estou aí com o balde na mão, reeducando para o trabalho que a modernidade nos deseducou. Então, em casa, isso não é tradicionalismo. O jovem também se sentiria muito mais valorizado, a menina, o menino, se a mãe e o pai já ensinassem ele a ajudar as pequenas coisas em casa. Não deixar tudo para a doméstica, só cobrança, e eu não faço nada. Vou vivendo numa vida da facilidade, e muitas vezes da burguesia. Isso é um caminho rápido para uma vida sem sentido, para não valorizar o trabalho e também para, vamos dizer, desagregar a pessoa. Por isso eu sempre agradeço a Deus que eu desde pequenininho tinha muito trabalho a fazer, não é? E quero aqui dizer aos pais, avô, avó, ajude as crianças a esses trabalhos pequeninos em casa, porque isso vai educando muito e vai evitar trabalhos, problemas futuros, porque a gente vai amar o trabalho, amando o trabalho, eu vou ter mais sensibilidade com o trabalhador. Vai entender o outro. Então você que é pai, você que é avô, já ajude desde criança o seu filho, o seu neto a aprender as lições do dia a dia. São José ensinou Jesus quando era criança também a trabalhar. É importante para o crescimento do seu filho e do seu neto. Dom Orlando, a gente vai encerrando a nossa entrevista, mas antes, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma bênção para quem está em casa, também procurando trabalho. A gente tem uma carteira de trabalho aqui e tantos brasileiros hoje rezam, né, com a OTV Aparecida pedindo um trabalho, um emprego. Então eu queria que a gente encerrasse dessa maneira hoje. Antes de dar a bênção, então estou pensando assim, qual será o vestido da Camila semana que vem, viu? Faz parte também um pouco da brincadeira, não é? Mas então convido a todos a rezarmos. Eu vou abençoar esta carteira de trabalho, mas abençoar nesta carteira de trabalho todos os sem trabalho e todos os que querem trabalhar, mas também não valorizam esta grande graça de estarem empregados. Pai Santo, pela intercessão de São José, abençoai todo trabalhador, toda trabalhadora. E com São José, operário, Pai Santo, nós vos agradecemos, porque aprendemos com ele a dignidade do trabalho, a santificação no trabalho, e ser mestre do trabalho e ensinar os outros a trabalhar. Quantas lições deste mestre operário, São José, e com quem Jesus também aprendeu muito a trabalhar para o reino de Deus. Dai aos desempregados muita consolação e muita esperança. E quero, a partir da bênção de São José, rezar pelos que empregam as pessoas. Pelas pessoas, então, que trabalham e como ofertas, aqueles que oferecem o trabalho. Portanto, São José, abençoai todos os que comandam, dirigem as fábricas, as empresas, porque através deles é que nós também recebemos o dom do trabalho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E parabéns a vocês, trabalhadores, trabalhadoras. Coragem a vocês, desempregados.